Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Hoje estamos aqui mais uma vez para deixar uma palavra para reflexão. E é uma palavra que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do verso 23 ao 28, inicialmente. E fala assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou de sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Até aqui no momento. Aqui havia uma situação onde Paulo e Silas foram presos. Estavam fazendo a obra, levando as boas novas, levando o evangelho. E nesse momento, após expulsarem um demônio de uma feiticeira, uma adivinha, eles foram presos. Naquele momento, estavam adorando ao Senhor, estavam louvando na prisão. Aqui já foi feita diversas pregações sobre esse momento, e daria mais um agora, porque no momento de dor, de martírio, de sentir-se preso, que é o normal de hoje em dia, estavam louvando e adorando. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje que esse carcereiro estava a ponto de tirar sua vida pelo medo daqueles prisioneiros terem fugido. O medo tem assolado os dias de hoje. O medo da morte tem nos mantido cativos em nossas casas, tem nos mantido em cadeias, acorrentados, algemados a diversas situações, pelo medo. O medo tem nos colocado de maneira a não querer nem receber ou visitar pessoas, não querer congregar, não querer ir em locais por se deparar com um momento de contágio de uma doença. O medo tem mexido conosco, e tem mexido de uma maneira que nós estamos a ponto das pessoas que têm ansiedade, depressão, que passam pela síndrome do pânico, nós estamos a ponto de chegar a esse. O medo tem nos transformado, e o medo da morte, que é o mais forte, tem nos assolado dia a dia, porque os números que são mostrados em televisões são impactantes. E ali aquele carcereiro com medo estava a ponto de tirar sua vida. Nessa ocasião, vamos ao versículo 30, que fala assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavando-lhe os vergões dos açoites, a seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aí você pergunta, aonde está o medo nessa situação? O que aconteceu nessa situação? Havia ali um carcereiro com medo de fuga de Paulo e Silas, da prisão. Até eles disserem, não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui.
E aquele carcereiro compreendeu de uma maneira que o Deus deles tinha dado possibilidade a eles fugirem, e eles não fugiram, pelo valor da sua vida. E nisso, aquele carcereiro se rende ao Senhor. O que eu acho interessante nessa história é o momento que ele fala que ele pregaram a palavra de Deus a todos e os da sua casa. Ou esse carcereiro foi em sua casa e buscou toda a tua família para ser ministrado o evangelho, ou ele levou Paulo e Silas para sua casa. Continua no verso 33, que diz que naquela mesma hora da noite, cuidando-lhe deles, lavou-lhe os vergões de açoite, e a seguir eles foi batizado e todos os seus. Aí diz que foi para a casa deles. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O que a gente passa assim pela cabeça e tenta raciocinar é assim. No momento, esse carcereiro estava a ponto de tirar sua vida de medo por acharem que o pessoal tinha fugido da cadeia. Depois ele mesmo tira o pessoal da cadeia, leva para sua casa. E aí eu pergunto, e cadê o medo? Olha, o medo era tão grande a ponto de tirar a tua própria vida, porque lá eles açoitavam muito, machucavam bastante antes de matar. Então ele não tinha mais medo, porque ele mesmo tirou o pessoal da cadeia. E se chegasse os responsáveis da cadeia ali e não encontrasse, ele seria castigado pelo medo que ele tinha, aconteceria. Vocês entendem que, na primeira ocasião, ele estava a ponto de tirar a tua vida por medo do pessoal sair, e depois ele mesmo tira o pessoal da cadeia? Nós encontramos na metade do caminho, o que foi que aconteceu? Foi a pergunta que ele fez. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E aí, Paulo e Silas explicam para eles sobre Jesus e sobre a salvação. E a partir desse momento, esse carcereiro não tem medo da morte. Não tem medo do açoite, como aconteceu com os discípulos. Ele passa a preocupar com o reino dos céus, com Deus, com Jesus, com aqueles, e não se preocupa mais com as consequências daquilo. Nós passamos por esse momento de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de nossa vida. O medo deveria ter ficado para trás, como aconteceu com ele. Mas nós carregamos. Mantemos esse medo em nós. Paulo dizia que se eu viver em Cristo, morrer é lucro. Nós vamos para o céu. Não há local melhor. É inexplicável na Bíblia explicar o que é de ser o céu, como vai ser o céu. Sabemos que vai ser muito bom. Esse carcereiro entendeu isso. Nós estamos vivendo por um momento de não entender isso. Que estamos em Cristo, estamos salvos. Acontece na conclusão dessa passagem, no verso 35 e 36, que fala assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosse postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Nada aconteceu com ele. Por quê? Naquele momento ele entendeu o significado. O medo que nós carregamos, o medo que ele carregava, aquilo foi tirado dele. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, irmãos em herança com o Senhor Jesus Cristo. Mas carregamos o medo da morte e aprendemos que Jesus venceu a morte. Mas nós mantemos aquele receio. Que hoje possamos entender
que como aquele carcereiro estava disposto a colocar a sua vida e a vida dos seus familiares em risco pelo batismo, por saber mais de Jesus Cristo, por aprender sobre a Deus, que nós possamos também nos arriscar um pouco mais. Mais uma vez eu lhe digo, não é para enfrentar o que está dizendo aí sobre regras. O Fernando falou, então agora bora para o Araguaia, todo mundo. Mas é um medo que ele enfrentou para levar a salvação para a tua casa. Ele enfrentou um medo para que pudesse ter um espaço no céu. E nós estamos com essa dificuldade de enfrentar esse medo, mesmo que seja pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus. Que possamos reconhecer que o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Reconhecer que, se não for para ficarmos aqui, é para nós ficarmos com Ele. Reconhecer que, como aquele carcereiro, eu preciso tirar para levar isso para minha casa. Os meus precisam também. Meus pais precisam conhecer o Senhor Jesus. Meus irmãos, meus sobrinhos. Mas se é risco de morte, tudo bem. Que possamos deixar para trás o medo. Amém? Ou que possamos pelo menos enfrentá-lo sabendo que tem um bem maior após ele. Sejam todos abençoados. Em nome do teu Filho Jesus.